Quanto mais nós conseguimos transmutar os nossos desejos, quanto mais a gente for ficando livre de desejos, quanto mais a gente se despreocupar por si mesmo, por si próprio, quanto menos a gente ficar egocentrado, não é? Pensando em si, melhor será a nossa vida de sonho, mais produtiva ela será, mais sadia ela será. E uma outra coisa muito básica é a gente ir conseguir se libertando do mental coletivo e do emocional coletivo. Isto é, a gente fica no meio dessas coisas, não que são o mental e o emocional coletivo, mas a gente procura não ser isso. A gente procura cultivar dentro de si uma outra posição, não conforme o mental comum e nem conforme o emocional comum. Porque isso traz uma série de interferências e uma série de influências sobre a vida de sonho e que não são a gente. A gente, quando se abre para isso, para fazer essa purificação, para fazer esse alinhamento, a gente acaba percebendo quando é que a gente está sob uma forma, pensamento própria, isto é, quando a gente está pensando com o próprio mecanismo, ou quando é que a gente está sob a influência do mental de outras pessoas, ou sob a influência do mental de uma outra pessoa. Isso então teria que ser distinguido, a gente começar a distinguir essas coisas. E eu acho que a gente aspirando, a gente querendo se libertar dessas coisas e almejando uma vida superior, a gente acaba distinguindo o que é a gente e o que não é a gente e ficando bem neutro, bem imparcial diante daquilo que recebe, tanto como ideia, como sentimento de outro ou que surge na gente, fica bem imparcial, bem neutro diante de tudo isso e a gente acaba aprendendo a lidar com essas coisas. Depois, para aqueles que conseguem, porque nem todos conseguem fazer isso, mas pode-se tentar, evitar a autoanálise, evitar ficar analisando a si próprio, evitar ficar esmiuçando as coisas que se passam consigo. Isto é, esse trabalho que se faz a uma certa altura, não é? Quando a gente tem que desenvolver a autoanálise, tem que desenvolver o raciocínio, a lógica. Mas quando a gente já tem isso mais ou menos desenvolvido, e quando a gente já é capaz de detectar, de fazer uma autoanálise, então quando a gente aprende a fazer isso, já é o momento de parar. No momento em que a gente aprende, não precisa mais fazer, porque aí já é uma redundância, já é uma repetição de um processo superado. E essa contínua autoanálise que as pessoas fazem, isso deturpa a vida onírica correta, deturpa a vida onírica sadia, porque condiciona aquilo que acontece nos planos astral e mental, e assim a pessoa acaba até fabricando sonhos para ela. Não é uma coisa espontânea, não é como o que se está buscando. E esse método então de desentranhar as coisas, de começar a se autoanalisar, de começar a procurar o porquê de tudo, então isto é enormemente prejudicial para a vida onírica. Isto é uma frustração para o sonho intuitivo. Uma coisa que pode favorecer bastante uma vida onírica sadia, uma vida onírica intuitiva, depois de observadas essas coisas que foram ditas, seria a gente ocupar a vida, a gente ocupar o dia todo com uma coisa criativa, com uma coisa que a gente considere criativa. Isto é, quanto mais ocupado a gente estiver com servir, com fazer coisas para o próximo, com esquecer de si mesmo, uma atividade esquecida de si. E isso é para todos, porque eu conheci pessoas que estavam empregadas
que tinham empregos, então aparentemente trabalhavam para ganhar a vida, para ganhar o sustento, não é? Aparentemente. Mas dentro desses empregos, estas pessoas foram transformando a sua atitude e acabaram trabalhando nesses empregos para ajudar quem estava lá dentro, para ajudar quem vinha, mudou a atitude. Quer dizer, a situação empregatícia continua a mesma, porque era kármica até um certo ponto. Mas a atitude do indivíduo muda ali dentro. Então, em vez dele estar trabalhando para ganhar a vida, trabalhando para comer, trabalhando para pagar as contas, trabalhando para ter um salário, ele vai se modificando, ele vai se transformando e ele faz aquela mesma coisa com aquele mesmo resultado, porque aquilo pode ser que ainda seja kármico para o indivíduo, mas ele está ali com outro sentido. Ele está ali se comunicando com o mais próximo, ele está trabalhando de uma outra forma, enquanto estão acontecendo todas aquelas coisas sociais. Então, por preencher a vida toda com trabalho criativo, isto é uma coisa muito ampla e que pode incluir também uma atividade destas. Então, quando a gente está com a vida ocupada dessa forma, quando toda a nossa atividade está voltada para esse lado criativo, para a boa vontade, para o altruísmo, então aí nós não precisamos cuidar muito da vida de sonho, porque ela vem por si. Ela começa a acontecer naturalmente, quando o indivíduo tem essa tendência, quando o indivíduo vai fazer este caminho. Porém, para a gente fazer esta vida desta forma, esta vida criativa, esta vida de autoesquecimento, precisa que não haja mais reações da personalidade contra esse tipo de vida. Enquanto há reações, nós precisamos trabalhar essas reações, ou precisamos nos ocupar tão concentradamente de coisas superiores que essas reações aos poucos vão diminuindo até que elas desaparecem. Se a gente não começar a se autoanalisar, se a gente não começar a se autopunir, não é, inconscientemente, essas reações com o tempo vão sumindo, vão desaparecendo. Se a gente puder acrescentar a esta forma de vida criativa, isto é, tudo que a gente está fazendo é para o eu superior, é para o outro, é para o mundo, é para os outros, né? Se a gente puder acrescentar a isso uma aspiração contínua, então a gente aspira, a gente deseja que a alma desenvolva os seus poderes, não que a gente desenvolva os seus poderes, que a alma possa fazer isso e que a alma possa então fluir através da gente, que a alma possa trabalhar através da gente, que a alma possa se manifestar através da gente. Então, enquanto a gente está cultivando essa aspiração, as reações da personalidade vão diminuindo, porque enquanto se está pensando na alma, ou se está querendo suprir a necessidade dos outros, isto é uma forma das reações pessoais não terem alimento. Porque as reações pessoais só têm alimento quando a gente está pensando em si. Se a gente não está pensando em si, essas reações automáticas vêm, mas vão se desvitalizando, porque não encontram o nosso consciente voltado para elas. Então, isto são coisas básicas para se ter uma vida de sonho sadia e instrutiva. Às vezes, nós nos colocamos nesta atitude e vemos que conosco não acontece nenhum sonho interessante. Mas isso não quer dizer que não esteja acontecendo nada. Porque desde o momento em que a gente se colocou nesta atitude, esse processo real começa a acontecer, mesmo que não fique consciente, mesmo que ele não venha à consciência. Isso é um ato de fé que nós temos que fazer. Isto é, no momento em que a gente dá um passo, saber que os níveis divinos dão 2, 3, 4, 5 passos na direção da gente. Ele faz sempre muito mais do que nós fazemos. Então basta que a gente faça um movimento, imediatamente esse movimento tem uma resposta muito maior do que o movimento que a gente está fazendo. Acontece que isso não fica visível, nem sempre fica visível.
isso nem sempre vem à consciência, porque nem sempre é para vir à consciência e nem sempre precisa ficar visível. Mas a gente vê que o trabalho está surtindo efeito e a gente vê que está trabalhando correto, porque ou as reações vão diminuindo, ou então as reações vão diminuindo de intensidade, ou então as reações continuam, mas a gente vai se deixando levar cada vez menos por elas. Então aí a gente vê que o trabalho está surtindo efeito e que a gente está sendo trabalhado e que as respostas estão vindo, que as respostas estão chegando. Quando nós temos uma experiência ou temos um sonho, é bom que a gente observe todos os detalhes desse sonho, porque todos os detalhes são muito importantes. Todos os detalhes são importantíssimos. Então, sem interferir no que aconteceu no sonho, isto é, sem ficar com o próprio pensamento criando coisas que no fundo não sonhou, como uma pessoa que eu conheço que sonhou com um objeto e em vez de anotar o que ela tinha sonhado simplesmente para deixar que viesse a intuição para dizer o que aquilo significava, ela sonhou com o objeto, escreveu com o que ela tinha sonhado e depois começou a escrever tudo o que ela pensava, o que era aquele objeto, o que aquele objeto significava. Isto tudo não interessa para a captação do sonho e do símbolo. É importante que, se vocês sonham com alguma coisa, simplesmente registrar o mais corretamente possível aquilo que foi sonhado e escrever da forma mais fiel aquilo que foi sonhado, em todos os detalhes, porque já no escrever começa a vir luz sobre a coisa. Mas nunca colocar ali coisas pensadas, nunca colocar ali uma coisa que a gente está deduzindo que aquilo seja. Então não é o caso de, depois que se sonhou uma coisa, ficar pensando naquilo. Se vocês ficarem pensando naquilo, vocês entram num processo dedutivo. E o significado vem dentro do padrão comum da mente de vocês, porque aquilo foi uma dedução. Para vocês poderem sair do padrão comum da mente, para vocês poderem entrar num padrão novo com a mente, precisa apenas registrar aquilo e possivelmente anotar aquilo que foi registrado. Porque às vezes a luz e a compreensão vêm muito depois e é bom que a gente tenha anotado, porque aí a gente vai lá e vê todos os detalhes, porque muitas vezes a gente esquece de um sonho depois que passam algumas horas. Então, se ele ficou registrado, a compreensão vem de repente, se a gente fez silêncio com respeito àquilo, a compreensão pode chegar de repente, ou pode chegar através de um outro, e ali aquilo está escrito. Às vezes chega a resposta para a gente, mas a gente já esqueceu do sonho. Isto é muito comum humanamente. E se a gente não anotou, se a gente não tem o registro, sem a interferência do que a gente pensa ali, sem a ligação com outros fatos, sem fazer comparações, sem colocar nada de dedutivo, né? Então aquele material registrado pode servir para muita coisa. E quando se tem sonhos ou quando se passa por determinada experiência, a neutralidade, a imparcialidade, isso quer dizer também a gente não ficar impressionado com aquilo que sonhou, não ficar impressionado com aquilo que recebeu. Quer dizer também, imediatamente depois, não ficar se valorizando muito porque sonhou, não ficar se achando muito avançado porque teve um sonho. Isto também perturba o processo espontâneo. E também não fazer o contrário, não se deprimir e não se sentir inferiorizado porque não gostou do sonho. Há muitos sonhos que no começo a gente geralmente não gosta, porque os sonhos mostram aquilo que a gente tem que mudar, que a gente tem que modificar, e a gente então fica descontente, a gente fica ressentido com o sonho que teve. Há pessoas que começam um processo muito bom, mas tem uma fase em que só é mostrado o que tem que ser mudado.
Aí a pessoa fica ressentida. E aí atrapalha, interrompe tudo. Ou então, antes que os sonhos reais aconteçam, precisa haver uma limpeza no subconsciente. Precisa que muito material que estava lá depositado há muitos anos, há muito tempo, precisa que esse material primeiro seja expulso, que esse material saia. Então as pessoas no começo, às vezes têm sonhos que elas não gostam. Elas se veem em atividades sexuais que normalmente elas não praticam. Elas se veem em estados de frustração, dos quais elas não têm consciência. Elas se veem em atitudes muito estranhas para elas, muito diferentes da educação externa que elas têm. E aí elas ficam ressentidas, ou ficam descontentes com isso. E com isso interrompem o processo que tinha começado, como começa em certos temperamentos, pela limpeza, pela expulsão daquilo que não serve, para depois começar a vir a segunda parte, que é a indicação daquilo que deve ser feito. E essa segunda parte também não é muito agradável para a maioria das pessoas. Porque as pessoas sempre pensam que quando vão fazer esse trabalho já vão começar a sonhar com coisas excelsas, né? E que já vão começar a ter as coisas que são os símbolos da alma. Precisa limpar primeiro os canais, precisa primeiro tirar do subconsciente coisas que a gente não sabe que estão lá. Eu tinha uma amiga que, quando começava a trabalhar isso com as pessoas e começava a ajudar as pessoas a entrarem nesse processo, ela dizia, pois é, quando você encontrar o seu jardim zoológico, as pessoas, que jardim zoológico? Diz, você vai ver que jardim zoológico você tem dentro. Então, quando você começar a encontrar os bichos que você tem dentro, aí então nós vamos começar a trabalhar. Mas enquanto esses bichos estiverem lá dentro, todos quietinhos, enquanto isso está assim, não está acontecendo nada. Daqui a pouco vai surgir o zoológico. E é realmente a primeira coisa que surge, normalmente. E aí a gente tem que ter cuidado para não ficar ressentido. Não é muito bom a gente aguçar a própria atenção para isso, quer dizer, não ficar muito atrás disso, não ficar muito insistindo, porque isso pode cansar as células cerebrais e com o cansaço das células cerebrais pode acontecer a insônia. E aí com insônia não há processo nenhum. Então precisa ter isso assim em mira, ter isso assim como uma meta, não é? Valiosa, mas ir com calma, saber ter a meta, mas ao mesmo tempo se desapegar de tantas coisas, porque isso acaba levando à insônia, ou acaba levando a gente a dormir menos do que dormia, a dormir menos horas do que dormia. E isso é por causa da insistência muito violenta sobre o processo. E não é bom a gente ficar dormindo menos horas do que precisa. O falar deve ser controlado. O falar do que acontece, o perguntar o que acontece, o relato da crônica corriqueira, entende? Tudo isso é dissolvente do seu contato maior. Tudo isso dissolve o seu contato maior. Então, ser muito econômico aqui na Terra, muito econômico com tudo, que é exatamente para você ficar aqui sem esquecer de onde você realmente é. Essas coisas, sabe, não são fixas, mas se a gente fica sabendo, é como se a gente estivesse entrando num outro mundo. Como se a gente estivesse se abrindo para outras leis, estivesse se abrindo para outras dimensões. Agora, em geral, as pessoas são condicionadas a não dar atenção à vozinha que fala. Né? Que vozinha? Uma vozinha que fala. Depende do que se entende por vozinha. Eu conheci um casal que começou a ouvir uma vozinha. E essa vozinha vinha e falava com eles, falava com o marido e falava com a mulher. E aí os dois ficaram convencidos que deviam seguir a vozinha. E um dia a voz disse para eles que eles deviam vender tudo o que eles tinham e vir para a América, porque o futuro deles estava aqui. Eles concordaram. Aí a vozinha disse, olha, eu sou uma pessoa
que vou me materializar lá no porto de Nápoles, onde vocês vão tomar o navio. Então vocês vão vender tudo que vocês têm e vão para lá, porque eu estarei lá materializado com o bilhete, com a passagem para vocês tomarem tal navio, a tal dia, está tudo preparado para vocês lá na América. E eles fizeram isso. Quando chegaram no porto de Nápoles não encontraram ninguém. E não tinham nem passagem para tomar o navio. Foi um ótimo ensinamento para essas pessoas. Se é essa vozinha que você estava... Eu acho que depois disso, por muitas encarnações, eles vão saber que eles têm uma voz lá dentro, não uma vozinha que fala não sei aonde, no ouvido ou não sei aonde. Tem que ser bobagem também, pessoal que vão nas sensitivas, e as sensitivas já captam o que vai acontecer e tal. Não pode mudar o que vai acontecer, não é isso? Sim, sim. Vamos deixar sensitivas e vamos ver o que você está realmente querendo saber. Se vem uma premonição, não é? Para você. Se você tem uma premonição, deixa as sensitivas para lá. Se você tem uma premonição, aquilo pode ter vindo ou para você evitar aquilo, porque às vezes dá para evitar, ou então veio para você se preparar, porque aquilo tem mesmo de acontecer. Então você pode ter uma premonição e servir para uma coisa ou para outra. Nem toda premonição tem o mesmo desfecho. Às vezes você tem uma premonição e é uma coisa que está sendo mostrada para você evitar. E às vezes você está tendo uma premonição que é para você já se preparar pelo que você vai ver, para o que você vai estar diante. E aí a gente nunca sabe o que é que vai ser. Então a gente tem que estar muito neutro, muito imparcial, tem que cancelar todo o emocionalismo, porque se entra aí a emoção você não entende mais nada. Então tem que ficar bem tranquilo diante da premonição para ver o que é o caso de fazer o que ali. Ficou claro esse princípio? Agora aqui, muito cuidado para se isto ficou claro, e se você realmente for por aí, vai começar a acontecer. Você pode bloquear se você for olhar para o que acontece com o outro e fizer uma comparação. O que vai acontecer com você é completamente original. Cada um tem seu caminho. O que acontecer com você é completamente original. Não pode acontecer com você nunca nesse campo o que aconteceu com o outro. E se você então ficar olhando o outro e pensar que aquilo vai acontecer, que você vai ser como o outro, aí... Bloqueia. Ou não bloqueia, mas não é bem aquilo. Você tem que soltar realmente tudo isso que não é isso, sabe? Ficar só nisso. Nós estamos dizendo coisas bem malucas hoje, mas é assim, eu não posso fazer nada. A coisa é assim, bem louca. E a gente precisa entrar nisso, porque senão não sonha bonito. E quanto mais você é puxada para a Terra, mais você dissolve isso tudo. A gente precisa estar na Terra, mas sem ser da Terra. Isso é muito importante. Porque puxou para a Terra, acabou tudo isso.